Ah, verdade. É que a minha aula era semana retrasada, né? Então eu emendei tudo. Ah, é verdade, Maria. Desculpa aí. Eu que emendei, gente. Que sacanagem. É. Bom, pessoal, vamos lá. Beleza. A aula já está gravando já. Hoje a gente vai falar sobre ação proporcional, tá? Na última aula a gente falou sobre controle on-off. E também quem ficou sem nota, quiser fazer uma recuperação paralela, eu acabei postando lá no Moodle e no final da aula eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Bom dia, Mel, André. Bom dia, Mel, André. Acho que eu estou vendo também o Lucas que entrou na sala. A Luciana Shen. Beleza, pessoal. Então, Ana Kraut também. Ana Caroline já estava, né? Ana Caroline. Gabriel. Ok, pessoal. Então vamos lá. Compartilhar aqui. Vamos lá. Beleza. Tela infinita? Todo mundo está enxergando na minha tela aí? Tela infinita? Sim. Beleza. Então, deixa eu pegar a aula de vocês aqui. Slide sobre ação proporcional. Tá. Eu não gosto de trabalhar aqui. Gosto de trabalhar nesse programa aqui, nesse aplicativo. Beleza. Então, pessoal, na semana passada a gente falou sobre ação on-off, tá? Na ação on-off, o que a gente viu? A gente viu que a saída do controlador ele pode ocupar duas posições. Ele pode ocupar 0%, que pode ser desligado, pode estar relacionado com desligado, pode estar relacionado com fechado. Normalmente essa é a associação que a gente faz, né? É claro que pode haver associação inversa, mas normalmente é isso. Então, a saída do controlador pode ser 0%, que significa desligado, fechado. E 100%. Essa é a única saída que tem no controle on-off. E aqui 100% seria ligado, né? No caso de uma válvula seria aberto. Ok? A gente também viu o que vem a ser ação direta e ação reversa, né? Então, só relembrando, ação direta, né? Vou falar assim, se a sua variável controlada também conhecida como variável de processo que eu vou representar pela letra VP, ela aumenta em relação, né? Ela aumenta em relação ao set point, a sua saída, que eu vou chamar aqui de MV, variável manipulada, porque na verdade a variável manipulada não que seja diretamente a variável manipulada, mas é o nome que o pessoal costuma dar para a saída do controlador, tá?
Então, há um aumento na minha MV, há um aumento na saída do meu controlador, tá? E a gente viu que a ação reversa, se há um aumento da minha variável de processo em relação ao meu set point, você tem uma diminuição na saída do seu controlador. Isso daqui, né, tanto a ação direta como a ação reversa, é configurado no seu controlador. Você configura isso, tá? E essa configuração vai depender da sua instalação, né? Então, isso daqui depende da sua instalação. Daí eu dei exemplo de você ter a válvula controlando a entrada de fluido ou a saída de fluido de um tanque. Se ela estiver na entrada, tem que ser uma configuração. Se a válvula estiver na saída, tem que ser outra. Então, depende da instalação do seu processo, tá? Em relação ao on-off, a gente viu alguma controle com esterese, sem esterese. A gente viu também controle PWM, né? Em que você varia a largura do pulso conforme o erro que é gerado no sistema, tá? Então foi algumas. A gente viu também conceito de offset, que é o erro permanente, tá? E hoje a gente vai falar sobre ação proporcional. Ação proporcional quando você tem valores intermediários. Você não tem somente 0 e 100. Você pode ter 20, 30, 40, 50. Tá? Então você tem valores ali no meio. Tá? Então, pessoal, a ação proporcional é uma ação em que a saída do seu controlador, que está aqui representado por SO, a saída do seu controlador ela é proporcional, tá? Ela é proporcional ao seu desvio. O desvio aqui é o erro que a gente já estudou, né? O erro aqui de SCR, não de IRE, tá? Que esse erro seria o quê? Variável de processo menos set point. Então eu percebo o seguinte, nesse ponto, tá? Houve uma variação integral da variável de processo, tá? Antes estava igual, set point variável de processo estava igual nesse intervalo, mas aqui houve um degrau, ou seja, uma mudança brusca para cima da variável de processo. Então, nesse momento, começa a surgir o nosso desvio, o nosso erro. Tá? Um controlador que tem a saída dele baseada na ação proporcional, ele vai emitir uma saída. Aqui você percebe uma saída semelhante ao formato do seu erro, né? Acontece uma saída brusca também, inicial, devido a essa variação brusca que houve aqui na variável de processo, e depois a sua variável de processo não se move mais, tá? Então, assim, se o erro variou de forma brusca, a sua saída também varia de forma brusca, tá? Por causa que ela é baseada nessa ação proporcional. Se, por exemplo, se o seu erro aqui, em vez de ser um degrau, fosse uma rampa, tá? A tua saída do controlador também seria uma rampa, tá? Também teria um formato de rampa, em vez de ter esse formato oscilatório, tá? Então, sempre está sendo proporcional ao erro. O formato do seu erro vai definir o formato da sua saída. E é uma saída rápida, porque no instante que surge o erro, a saída se manifesta. A saída do controlador já se manifesta. Então, ela é rápida e para fazer a correção, tá? Outro detalhe importante é o seguinte:
para cada valor de erro que você tiver, você vai ter uma saída única. Para cada erro que você tem uma saída única. Então, por exemplo, se o teu degrau aqui, em vez de vir nessa altura, fosse na metade, vamos falar assim que a VP estivesse nessa altura, então aqui o erro ia ser menor. Tá? A diferença entre set point e variável de processo seria menor. E a tua saída também. No caso que ia pegar metade o valor da sua saída. Tá? A sua MV. Então, para cada valor de erro, ia ter uma saída única do seu controlador também, tá? Que ia acompanhar esse erro. Aqui ele está demonstrando o que eu acabei de falar, né? Para cada, no caso que é a variável de processo, o pontilhado seria outro ponto de erro, e aí você ia ter outro ponto de saída, tá? E aqui, pessoal, essa é a fórmula da ação proporcional, tá? Então, você tem que a saída do seu controlador, ela é igual a um ganho, tá? Proporcional, vezes esse desvio, ou também se pode chamar de erro, mais uma posição inicial, tá? Então, vamos considerar que inicialmente esse Kp é uma constante, tá? E também esse SO, ele é uma constante. Então, a única variável que tem aqui é o erro, tá? Da sua formulinha. Isso daqui é equação afim, né? Se você substituir, ó, você enxerga aí é igual a AX mais B, tá? Então, A é constante, B é constante, e aí você tem aqui somente o X relacionado ao erro. Então, a equação afim é essa equação que está determinando cada posição ali do nosso controlador, tá? Existem condições em que esse Kp aqui ele seja uma variável? Sim, pode ter a configuração em que ele seja variável, tá? Em que essa constante SO seja variável, mas a gente vai considerar trabalhar com o básico, tá? Então esse Kp ele é a constante de proporcionalidade, tá? Ou se não ganho proporcional, tá? Então, por isso que há essa variação proporcional. Então, por exemplo, se eu erro, vamos falar assim que o Kp, então vamos lá, saída do controlador. Vamos falar que o Kp aqui, ele seja igual a 1. Não, seja igual a 2. Não é? Seja igual a 2. E o seu erro seja igual a 10. E essa posição inicial aqui, essa constante, então seu erro aqui igual a 10, a posição inicial igual a 50, tá? Ou igual a 40, vamos colocar 40 aqui. Essa posição inicial, pessoal, ela é importante porque quando você desaparece o erro, a tendência é que o controlador volte para a posição inicial, tá? Então, essa constante vai definir qual que é a posição inicial da sua saída. Então, um erro de 10, posição inicial 40, Kp2, o que é me produzir de saída? Né? Então, 2 vezes 10 mais 40. Eu ia ter 60% da minha saída. Agora, se o meu Kp fosse igual a meio, 0,5, tá? A minha saída, deixa eu apagar esse 2 aqui, 0,5,
Então a minha saída seria igual a 45, tá? Então assim, modificando o valor do ganho, você modifica o valor da sua saída, tá? Você pode, então, conforme você vai modificando essa constante aqui, você determina essa constante, ela vai te dar, como fala? Ela vai te dar valores maiores ou menores na sua saída, tá? E aí, se acontece, se desaparecer o erro, se o erro aqui for para zero, ela vai voltar para a posição inicial. E a posição inicial seria aqui o nosso 40, tá? Então 0,5 vezes 0 ia dar 0, ele ia para 40, tá? Então, assim, essa constante SO, ela tem essa finalidade de mostrar para o controlador qual que vai ser a posição inicial, quando o erro for zero, tá? Então, sempre vai estar retornando para esse valor de 40 no nosso exemplo, ok? Aqui ele está mostrando um exemplo para falar sobre ação proporcional. É como se o KP fosse esse ponto de ajuste, né? Conforme você varia esse ponto, você vai ter uma maior manipulação da sua válvula ou menor. Então, se você colocasse esse triangulinho aqui mais próximo da sua válvula aqui, você ia precisar de uma movimentação maior da sua boia que está mexendo com essa flechinha para conseguir fazer movimentação aqui da sua válvula. E se você coloca mais esse triângulo mais próximo desse ponto, qualquer mexida que dá para cima ou para baixo já faz com que a válvula abra ou feche de forma violenta. Então esse peso é como se fosse o valor daquele ganho, tá? O valor de KP, ok? Que é o nosso elemento aí da ação proporcional. Deixa eu ver aqui. Então aqui é o seguinte, ele está mostrando o erro de regime offset, tá? Então em relação a um off, tá? Esse erro permanente, esse erro de offset, ele se torna bem menor, tá? A ação proporcional, ela não consegue eliminar esse erro puramente, somente se a sua planta, ela for uma planta didática que tenha uma capacitância pequena, tá? Seja uma planta didática de escola, é capaz da ação proporcional dar conta de eliminar esse erro de offset, ou seja, fazer com que o valor desejado seja igual à variável controlada, nossa variável de processo, tá? Mas em um sistema real, somente a ação proporcional ela não dá conta, tá? Então, caso ocorra um erro, né, que uma variação, aqui no caso o erro foi causado por causa de uma variação de carga, um distúrbio aqui no sistema, tá? Houve essa diferença entre set point e variável de processo. Devido a essa regulagem do controlador, você vê que aqui, no caso, essa oscilação que está mostrando aqui, pessoal, é porque o ganho foi regulado, foi um ganho alto. Né? Um KP, por exemplo, se fosse um KP regulado entre 0 a 100%, por exemplo. Tá? Então está próximo aqui ao 100, por isso que há essa movimentação grande e ele vai deixar um erro pequeno. Tá? Só que esse ajuste grande do KP, tá? Pode causar uma instabilidade. Então, em vez de ele fazer essa curvatura e se aproximar,
ele acabar oscilando e ficar instável, tá? A saída do seu controlador aqui, a sua variável de processo. Aqui ele está falando sobre eliminação do erro de regime, tá? Então, se você está com um controlador puramente proporcional, você pode abrir a malha de controle, tá? E aí você manipula a saída do seu controlador até chegar no valor do seu set point. Outra maneira é você dando novos pontos de ajuste, novos set points para o seu controlador para que elimine esse erro, tá? Outra característica da ação proporcional é o seguinte, pessoal. O que acontece? Se não houver mudança da sua saída, tá? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, se o teu erro permanece estável, a tua saída também permanece estável. Você vê o seguinte, no instante zero, vamos falar 0 minutos, no instante 0 minutos você tinha esse erro. Como o erro permaneceu o mesmo aqui no instante, vamos falar assim, 10 minutos, a saída do seu controlador permaneceu a mesma, tá? No instante de 10 minutos, a saída foi a mesma. Então, assim, se o seu erro, tá? Se o seu erro está constante, a saída do seu controlador, no caso ali chamada, vou dar outro nome aqui, vou chamar de MV porque ele colocou o mesmo nome da posição inicial, né? A sua MV vai ficar constante também, tá? Então, por isso que ela não consegue eliminar o erro permanente. Na hora que começar a parar de variar o seu erro, vai parar de variar a saída do seu controlador e se dá por vencido naquele valor mesmo. Tá? Não faz mais nada para corrigir. Tá? Por isso que você, em processos reais, a maioria, somente a ação proporcional, ela vai deixar esse erro de offset. Tá? Porque na hora que para de variar o seu erro, a saída do controlador também para de variar e pode não ser suficiente para corrigir o seu erro. Tá? Outro conceito, a gente tem dois conceitos relacionados à ação proporcional. Tá? Então, a ação proporcional tem dois conceitos, que é o ganho KP, tá? E também a faixa proporcional, tá? Também conhecida como banda proporcional. A faixa proporcional relaciona com o ganho, tá? Por essa formulinha, 100% dividido pela faixa proporcional em porcentagem, tá? Então, você vê que há uma relação inversa, né? Então, por exemplo, se o seu ganho fosse, por exemplo, o ganho fosse 2, tá? Qual que seria o valor de sua faixa proporcional? A sua faixa proporcional, a gente isolando aqui FP, né? FP é 100 dividido pelo KP, né? Fazendo as manipulações aqui de vai para lá e vem para cá. Então seria 50, tá? Então a faixa proporcional seria 50%. Agora se fosse, por exemplo, fosse 10, KP igual a 10, tá? KP igual a 10, 100 dividido por 10 dá 10%, tá? Então, um valor ele é inverso do outro, tá? Se o KP fosse igual a 1, né? Se o KP aqui fosse igual a 1, então sua faixa proporcional, né, 100 dividido por 1 seria 100,
tá? Então, assim, um é inverso do outro. Você vê assim, ó, que é o valor inverso. Quando o ganho, o KP é pequeno, a faixa proporcional é grande. Quando o KP é grande, a faixa proporcional é pequena, tá? Eu vi um controlador até hoje trabalhando com faixa proporcional, que era um controlador da Yokogawa, marca Yokogawa, tá? Você não fazia regulagem no KP, você não fazia regulagem no ganho, que é mais fácil, porque você tem aquela sensibilidade de que se você aumentar a ação proporcional, se aumentar o ganho, o seu sistema vai ficar mais violento, mais rápido. A gente viu aquela conta no início da aula, né? Igual a 60%, tal, né? Se eu diminuísse o ganho, eu tinha uma saída menor, 45%. Então essa relação com o ganho é bem mais fácil de trabalhar do que com a faixa proporcional, porque a faixa proporcional ela é ao contrário, né? Se você tem uma faixa proporcional muito grande, significa que a saída do seu controlador que o seu ganho é pequeno, né? Então vamos lá, pela formulinha básica lá, ó, né? Que eu tenho KP igual a 100 dividido por FP, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma faixa proporcional de 100, então significa que o meu ganho ele é igual a 1, tá? Então o controlador que trabalha com faixa proporcional é um pouco mais difícil, porque a gente tem que entender que a relação é inversa, tá? É invertida. E a definição da faixa proporcional, o que vem a ser, tá? Ela está representada nesse gráfico, nesses dois gráficos, tá? A faixa proporcional é uma relação entre a variação da variável controlada, tá? Em relação em relação à sua saída, tá? Então, qual é a variação da sua variável controlada ou da variável de processo? Variação da variável de processo necessária para que a sua saída vá de 0 a 100%, tá? Então, isso é o conceito de faixa proporcional. É uma relação de qual que é a porcentagem necessária de variação da sua variável para que a tua saída modifique de 0 a 100%, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico, ele mostra vários pontos de ajuste. Então, por exemplo, a faixa proporcional, tá, de 20%. Tá? E vamos considerar que a sua variável controlada que o seu set point, vamos considerar que seu set point seja igual a 50%. 50% daria aqui no centro, né, desse gráfico, tá? Então você tem aqui, ó, 100 a 0, tá, da variável controlada, e o seu set point seja 50%, tá? Tá aqui no meio. Então acontece, vamos lá, pela fórmula pura, tá? Vamos pegar aqui MV. Então, assim, vamos calcular o KP, que é mais fácil da gente trabalhar. Então, vamos falar assim, que é 20%. KP, qual que vai ser o valor de KP? Se a minha faixa proporcional for 20%, tá? Eu vou ter um KP igual a 5. Beleza. Tem um KP igual a 5. KP vezes o erro mais posição inicial, tá? Então, MV. Quando o erro for 0, né, a saída do meu controlador, vamos considerar que esse SO seja igual a 50%. Então, se o meu set point e minha variável de processo estiver em 50%,
tá? Meu erro vai ser zero, né? Variável de processo menos setPoint vai dar zero, tá? Agora vamos considerar que a nossa variável de processo aqui, ó, ela chegou lá no 60%. Ou seja, está aqui na ponta, tá? Então aqui eu vou colocar meu ganho, meu erro, qual que vai ser meu erro? Né? Erro vai ser igual a variável de processo menos setPoint. Variável de processo 60, setPoint 50. Eu tenho um erro de 10%. Tudo bem? Então 5 vezes 10 mais 50. Então minha saída foi para 100%. Tá? Foi para 100%, que é o que está mostrando aqui, ó. 100%, ok? Agora vamos considerar que a minha variável de processo, ela foi para 40, só que o meu setPoint está aqui no centro, tá? Então, uma variável de processo igual a 40, e fazendo a mesma conta, tá? 40 menos 50 vai dar menos 10. Então, 5 vezes menos 10 vai dar menos 50. Menos 50 mais 50 dá zero. Então, a sua saída ela vai para 0%. Tá? Que é o que está mostrando no gráfico. Ok? Agora, existe condição em que como fala? Dependendo do, por exemplo, se você ajusta a sua faixa proporcional para 100%, para cada valor de erro, vai ter um valor único de saída. Tá? No caso aqui, o ganho seria igual a 1. Né? Se a tua faixa proporcional fosse 100, 100 dividido por 100 seria igual a 1. Então, uma relação para cada ponto de erro, ou cada ponto da variável controlada que houvesse aqui, você teria um valor único de saída de 0 a 100. Só que se você aumentar muito sua faixa proporcional igual a 200 ou 500, mesmo que a variável controlada vá de 0, né, vai de 0 até 100, você não vai conseguir fazer com que a sua saída vá de 0 a 100. Tá? No caso que está mostrando que vai de 40 a 60. Né? Se, por exemplo, sua posição inicial fosse 50% no caso. Tá? Então, assim, é uma relação. Então, o que a gente percebeu nesse exemplo? Tá? Que uma variação de 20% da variável controlada, ela conseguiu fazer com que a minha saída fosse de 0 a 100%. Tá? Uma faixa proporcional de 20%. Então, variou 10% para cima em relação ao centro, 10% para baixo, teve uma variação de 0 a 100 que a gente fez a continha, a gente viu isso. Ok? Então, a faixa proporcional ela é mais difícil de trabalhar porque ela é uma relação inversa. Tá? Mas ela tem esse significado. Qual que é a porcentagem necessária de variação da minha variável de processo aqui? Para que meu controlador manipule de 0 a 100%, por exemplo. E aí tem situação que, dependendo da sua regulagem, nunca você vai conseguir essa variação de 0 a 100% do seu controlador, tá? Dependendo do valor da faixa proporcional. Aqui é aquela relação que eu mostrei, tá? Outro conceito de ganho seria pegar a variação de sua saída em relação à sua entrada. A variação de saída seria a MV, tá? E a variação da entrada seria a PV. Aqui está mostrando como que é a saída do controlador proporcional. Né? Você teve o erro integral, você teve o seu erro multiplicado pelo ganho. Né? Então, a saída do seu controlador nada mais é que o erro multiplicado pelo ganho. Basicamente é isso. A atuação do modo de controle proporcional depende da amplitude do desvio, tá? E não do tempo de duração dele. É aquilo que eu estava falando sobre
não ter variação, né? Conforme a amplitude de desvio, você vai ter, para cada amplitude de desvio que você tem, você vai ter uma amplitude também da sua saída, tá? Mas se o seu erro for uma constante, a sua saída vai permanecer constante, tá? Aqui está mostrando a influência do ajuste da faixa proporcional, tá? Se tem uma faixa proporcional pequena, que acontece? Né? O que vai acontecer com o ganho? Vamos falar assim, que sua faixa proporcional seja igual a 1, tá? Sem dividir por 1. Você vai ter um ganho muito grande, porque o seu ganho vai ser igual a 100. Então você percebe, ó, que ele é mais oscilatório, tá vendo? Só que ele deixa um erro de offset menor. Ou seja, você está com o seu set point aqui, e aí a sua variável de processo ela dá bem próxima. E aí quando você tem uma faixa proporcional grande, vamos falar que seja igual vamos colocar aqui que seja 200, por exemplo, tá? Então nesse caso o ganho seria igual a 0,5. Então assim, você vai ter o quê? Você vai ter a sua variável de processo, tá? Ela vai ficar bem mais longe do seu set point, tá? Então, uma faixa proporcional grande, você vê que tem menos oscilação da sua variável controlada, da sua variável de processo, tá? Só que você tem um erro maior. Enquanto com uma faixa proporcional pequena, você tem maior oscilação da sua variável de processo, ela está mais oscilatória, só que o erro menor. Então, o cuidado na hora de se ajustar o ganho do controlador é você evitar essa oscilação de forma que torne o processo instável, tá? E nunca consiga uma regulação. Pode crescer para o infinito e além ou ficar oscilante, tá? Aqui é a conclusão final, tá? Normalmente deixa o erro de regime, o erro permanente, normalmente deixa o erro de offset. Então, na maioria das aplicações, somente a ação proporcional ela não vai ser suficiente para eliminar aquele erro permanente, tá? A maioria dos processos aceitam, tá? A ação proporcional e somente ela sozinha pode ser aplicada quando não há necessidade que a variável seja igual aos seus set points ou seja somente próximo, tá? E não pode ser usado sozinho quando você tem um controle, por exemplo, de vazão, né? No caso que a faixa proporcional tem que ser grande, né? Por quê? Porque a vazão é uma variável muito rápida, então ela tem uma oscilação muito grande, tá? Então sozinha a variável a ação proporcional não daria conta, tá? Ou se você tem distúrbios frequentes, ok? Aqui, pessoal, essa lista de exercício vai até o 12, tá? Mas pode fazer somente até o 7. Tá? Eu deixei, então os exercícios dessa aula vai ser do 1 ao 7. Não precisa fazer do 8 ao 12. Eu deixei também aqui no Moodle especificado, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Eu deixei anotado aqui, que é para fazer somente do 1 ao 7, tá? E também vou comentar com vocês sobre recuperação paralela, tá? Pessoal, aqui a atividade de recuperação paralela é só para quem ficou com nota abaixo de 6, tá? Eu deixei um livro como referência para usar, só que eu recomendo dar uma olhada nos slides, porque os slides são bem mais fáceis do que o livro, tá? Então, é mais fácil você olhar, consultar as aulas anteriores do que consultar o livro, porque o livro é mais complicado, tá? Para quem ficou com nota abaixo de 6. Aqui está a atividade da recuperação paralela, só esqueci de colocar aqui local para colocar tarefa, né? Então eu vou corrigir isso daqui, tá?
Essa atividade de recuperação paralela, ela pode somar 2 pontos na média aí do pessoal que ficou com nota abaixo de 6, tá? Quem ficou acima de 6 não precisa fazer. Não vai mudar nada, tá? Então, vou colocar aqui depois o local para inserir a tarefa. Tanto para SR como para IDA eu fiz uma atividade de recuperação paralela, tá? Então, aqui no caso, deixa eu... É todo relacionado, pessoal, aquilo que a gente já viu nesse semestre passado, tá? Então, são várias em formato de avaliação, né? E aí você tem verdadeiro e falso, relação de coluna, definições, né? Fazer ligação com PRET, tá? É realmente um formato de avaliação. Para quem ficou aí com nota baixa, tá? Pode recuperar até 2 pontos se acertar tudo ali as questões, tudo bem? Mas quem ficou acima não há necessidade de fazer isso. Pessoal, alguma dúvida aí em relação à aula de hoje? É uma aula bem complicada. Eu, para ser sincero, demorei um tempo para entender a ação proporcional e também as próximas ações que a gente vai ver nas outras aulas, tá? Não foi algo muito fácil para mim entender, tá? De início. Apesar da formulinha ser simples, a gente vê desde do Fundamental 2 aí, mas para mim eu levei um tempo para entender. Ok, Mel, tá? Pessoal, beleza, hoje era isso, tá? Apresentar a ação proporcional para vocês. A próxima aula a gente vai falar sobre ação integral. E, por enquanto, é só. Ok? Obrigado pela presença de vocês, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente.